E não só da penitenciária, eu me senti liberta do meu corpo, das minhas opiniões, das minhas vontades, sabe? Do que eu realmente queria pra minha vida. Porque assim, quando se fala em 15 anos, são 15 anos, né? Eu sou Yasmin Bispo, sou uma mulher trans de 45 anos, brasileira, natural de Osasco. Sou atriz, performance, produtora cultural e apresentadora de um programa e de um projeto chamado Travel Show. Eu acordo diariamente às 6 da manhã. Eu tenho tido, não vou dizer a palavra privilégios, mas é a oportunidade de construir aquilo que eu acredito. Hoje eu crio, produzo, vendo, dirijo e eu acredito que eu, como ser humana, me encaixo dentro dessa sociedade racista, misógina, transfóbica, mas é procurando fazer o meu melhor porque eu acredito que eu sou uma boa profissional. E aí um dado que é muito impressionante, que 90% da população que se declara como travesti, como transexual, tem a prostituição como principal fonte de renda. E só 4% dessas pessoas elas se encontram em empregos formais. Então, o que é isso? Se não é um reflexo justamente de uma transfobia da sociedade, né? Onde elas podem exercer esse papel? Onde elas podem trabalhar? Em que lugares a gente aceita vê-las trabalhando, né? Então é muito isso. Hoje, a maioria das mulheres trans e travestis se falam em transição. Eu não entendo o que é transição, não entendi o que é transição há algum bom tempo, mas hoje eu entendo, né, que é através das suas escolhas, como eu vou usar a minha corpa para poder ser essa mulher trans. Então, assim, na minha época, né, eu com 14 anos, né, eu fui obrigada a colocar silicone industrial. Hoje eu sei que isso faz mal, é prejudicial à saúde. Tem amigas minhas que faleceram através disso, né? Mas assim, essa sociedade, junto com a minha família evangélica, me colocou a essa margem da sociedade aos 15 anos para me prostituir, para poder namorar na rua, para poder ter o que comer, ter o que vestir. Eu fui presa em 1997, eu tinha acabado de completar 19 anos. Eu fui presa através de fazer programas com homens e chegou um ponto que eu já não aguentava mais usar esse meu corpo, né? Porque muitas vezes eu fui entender hoje que quando eu fazia esses programas, eu pensava sempre no meu bem-estar. Comer, se vestir e ter um teto para morar. Mas muitas vezes hoje eu entendo o quanto eu sofri estupro, abuso sexual, mesmo quando eu digo assim, eu permiti, né? Mas assim, eu acabei fazendo o assalto em 57 junto com uma outras travestis. Saiu em todos os jornais, chamado Gangue das Bonecas na época. E eu fiquei 15 anos presa. Eu fiquei 15 anos da minha vida dentro de uma penitenciária. Quanto o sistema carcerário nos rouba a identidade. E a identidade não é de documento. É de você chegar lá, você ter que cortar o cabelo, você ter que falar grosso, você ter que ser chamado pelo seu nome de batismo, né? Porque na minha época não existia, hoje eu sou retificada, não existia essa documentação, não existia nome social, né? Então é assim, era todo esse constrangimento, né? Até para você ter um presto barba, para você se depilar, você tinha que ter a permissão desses funcionários, se eles iriam permitir que você usasse, né, o seu corpo feminino através dessa forma. Os principais problemas, né, que a gente visualizou na pesquisa, né? O primeiro deles, então, pelos agentes penitenciários, né, além da instituição, é o não respeito pelo nome social, né? Chamam ela pelo nome de registro, né? Aí, toda a questão da violência, não só física, como psicológica e a exposição vexatória, né? Quando eu falo violência psicológica, por exemplo, na hora que elas vão entrar, elas estão no banho de sol, por exemplo, né? E elas vão entrar para serem recolhidas para dentro da cela. Eles fazem questão de reforçar o nome de registro delas, né, chamam pelo nome masculino,
né, fazem a revista vexatória, né, que é uma exposição totalmente desnecessária, deixam elas peladas, né, e aí ficam expondo os seus corpos, né, olha, esse peito aqui é maior do que da minha esposa, olha, como que pode colocar um peito sendo que tem um pênis, e, enfim, uma situação completamente vexatória e horrorosa, né, quando elas não apanham, né. Estava presa num presídio que tinha uns 500 presos, mas só eu apanhava dos agentes por conta do meu cabelo, porque era todo mundo careca, e a hora que eles batiam o olho em mim e viam meu cabelo, que era para baixo da bunda, eles me arrastavam assim para o meio do pátio e me batiam. Isso era sempre. Mas teve um dia, uma vez, que eles se juntaram em 30, em 40, e eu acabei perdendo um testículo lá. Eles me bateram tanto, tanto, eu estava deitada, aí eles começaram a me chutar, e aí estourou. O saco estourou. Essa marca aqui no rosto, Natália, você está vendo? Fui eu correndo. Eu caí na pista, eles começaram a me chutar. Aqui na virilha eu não posso mostrar para a senhora porque é falta de respeito, mas eu tenho uma marca grandona porque eu só tenho um testículo. O outro está no álcool na minha casa, porque minha mãe levou o testículo para o fórum, as fotos, tudo, para pedir uma domiciliar para mim. Mas eu não consegui, mas pelo menos eu vim para cá, se referindo à ala LGBT lá em Minas Gerais, onde ela estava encarcerada naquele momento. Criminalidade é assim, homens, né, se julgam héteros, né, eles às vezes cometem alguns assaltos, talvez seja até menos do que eu e essas minhas amigas fizemos, mas só por a gente ser essa corpa trans ou travesti, lá dentro a gente não é respeitada, lá dentro a gente tem que se submeter àquilo que outras pessoas querem, principalmente por causa de facção. A questão da facção, eu vi essa facção sendo criada, né, essa famosa PC, primeiro comando da capital, né, e o quanto eles foram opressores com mulheres trans, né, obrigar mulheres trans a guardar drogas nas suas partes íntimas, celulares, obrigava você a manter relação sexual, sabe? Elas são muito condicionadas, muitas vezes, a guardar, esconder drogas no ânus, quando é necessário, quando tem vistoria no presídio, né, então os presos, né, justamente porque eles têm essa hierarquia sobre elas, né, eles impõem essa hierarquia sobre elas acabam se reduzindo a uma condição inferior a eles, né, e aí quando tem alguma vistoria e no presídio tem droga, essa coisa toda, eles pedem para elas, né, obrigam elas a esconderem as drogas no ânus. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e o pau de mulher, ela tem... Eu costumo dizer que pessoas LGBT nas prisões, elas existem desde que existem as prisões, né? Mas o olhar social, né, a investigação científica, a preocupação social, o investimento jurídico a respeito desse tema, ele é muito recente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, no Brasil, o que é a tradição nesse campo, né? Era colocar, por exemplo, mulheres transexuais e travestis em prisões masculinas, porque as prisões, elas sempre seguiram essa lógica do binarismo de gênero e da dimensão mais genital, que a gente pode chamar de biologicista, né? E coloca-se mulheres trans e travestis em prisões masculinas, homens trans em prisões femininas, isso como regra. E no caso das mulheres trans e travestis em prisões masculinas, a regra era também colocá-las em alas dos chamados criminosos sexuais. Isso ainda acontece hoje, só que muito menos do que no passado. A primeira política penitenciária para a população LGBTQIA+, no Brasil, foi a criação de uma ala para a população transexual e travesti no presídio de São Joaquim de Bicas II, em Minas Gerais, no ano de 2009. Em 2014, o Conselho Nacional de Combate e Discriminação LGBT, junto ao Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, criaram o primeiro documento normativo de políticas penitenciárias para a comunidade. Com a criação da Resolução 348, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2020, há uma recomendação para que a população LGBTQIA+, possa manifestar o desejo ao lugar para cumprimento da pena privativa de liberdade. Ou seja, o indivíduo pode manifestar se o seu desejo é ir a uma penitenciária feminina, masculina ou mista. Embora a gente tenha uma diretriz nacional
que determine como elas devem ser tratadas pelo sistema de justiça, e infelizmente cada presídio acaba fazendo da sua forma, sabe? É muito ruim dizer isso, mas essa é a realidade ainda hoje. Claro, a realidade tendo essa resolução, tende a melhorar, né? Mas o que a gente vê na prática é uma certa resistência. Claro que tem muitas coisas que devem ser feitas para poder contribuir, para poder melhorar e para poder aprimorar esse processo. O que a gente sempre fala muito, Letícia, é da necessidade de a gente ter cursos para os agentes penitenciários, sabe? De humanização, para que eles saibam lidar melhor com esse público LGBT, a obrigação de não rasparem o cabelo, de não obrigar a cortes padronizados, de liberar os hormônios para essa população trans, que elas tanto desejam e nenhum presídio libera, tá? Só para o título de curiosidade, todas gostariam de tomar o hormônio. Menos de 1% dos presos no Brasil se declaram LGBTQIA+, e cerca de 7% dos presídios brasileiros têm alas específicas para essa comunidade. Com isso, em média, 77% dos que se declaram abertamente LGBTQIA+, estão em prisões com alas arco-íris, muito devido à violência do cárcere contra a comunidade. Porque a gente vê que a violência ela é diferente em prisões femininas e masculinas. Não é que as femininas não tenham violência, mas a gente sabe que é bem diferente, né, os processos de violação de direitos e de violência que acontecem em uma e em outra. Então, ficou mais fácil, digamos assim, pensar a proteção de pessoas trans, mulheres trans, travestis em prisões masculinas, enquanto que homens trans não precisam de ala nas prisões femininas, né? A gente sabe que eles estão, na verdade, em contextos até muito, muito mais acolhedores em prisões femininas do que estariam as mulheres trans em prisões masculinas. Não faria sentido criar uma ala para homens trans. Então é assim, eu sei que eu fiz algo errado, eu paguei por isso, eu ando de cabeça erguida hoje, eu falo abertamente para qualquer pessoa sobre a minha história. Eu não tenho como eu falar da minha história de hoje, ser uma atriz reconhecida, uma produtora conhecida, se antes dizer como que eu cheguei até esse caminho. O quanto foi árduo, e às vezes é árduo, porque eu sempre deixo claro para as pessoas que ainda eu estou sobrevivendo. Eu quero chegar um dia a dizer para as pessoas, eu estou vivendo no meu país. Por isso que muitas de nossas acabam indo para outros países, né? Outras acometem suicídios, né? Porque a gente vive no país que mais mata travesti e transexual, e isso é fato, né? E assim, muitas pessoas, o que te levou a cometer crimes e ir para presídio? É o quanto a sociedade nos oprime. E isso assim já vem enraizado, né? De décadas e décadas e séculos, né? E que a gente precisa, né? Hoje em 2022, tentar tirar esses estigmas e trabalhar, né? Eu sou uma mulher trans, eu existo nesse corpo, mas eu tenho a capacidade de fazer isso. Né? Porque assim, para a sociedade desse país do Brasil, o único local que parece que nos cabe é a prostituição, a rua ou a drogadição. Eu tô procurando, nós tá aqui por cada bicha com a vida interrompida por causa de homofobia, ódio, intolerância. Resistimos no dia a dia pra poder chegar o dia que prevaleça respeito, igualdade e esperança. A primeira coisa que eu pensei é que eu precisava dar um rumo novo pra minha vida. Eu precisava fazer algo diferente. Eu precisava pegar aquela experiência, não me vitimar, porque eu tinha consciência que qualquer documento que eu tirasse, ou qualquer empresa, serviços que eu fosse buscar, essa história ela viria à tona, né? Por isso que eu não escondo nada de ninguém, né? Deixo bem claro que as minhas conquistas também foram através desses erros, né? Então, não foi bom, mas eu acho que eu aprendi muito. E principalmente com os meus avós, né? Eles dizem assim, ó, não abaixa a cabeça por ninguém, as pessoas vão te apontar, vão lembrar que você esteve naquele local, mas lembre-se, todas as vezes que alguém disser algo ao contrário, você diga, eu fiz, errei, mas eu paguei.